Os irmãos, por enquanto, podem sentar. Eu estava pensando que quem tem uma esposa como a minha não precisa de inimigos, porque ela entrega tudo nos meus podres, meu. Tá doido. Assim não dá, né? Tem que proteger o velho. Eu ajudei tanto ela que só faltou pôr a saia. O resto, fui mesmo uma dona de casa quase perfeita. Glórias a Deus por isso. Quando eu estava orando hoje cedo, que já não era mais madrugada, já tinha deixado de ser madrugada, mas eu estava orando. E eu pedi ao Senhor que abençoasse a nossa reunião. E curiosamente eu falei, Senhor, traga daquelas pessoas que já viveram conosco ali na IEGA. E aqui estão a Dona Isaura e a Cleide. Glórias a Deus. Eu fiquei muito feliz de ver as irmãs. E fiquei feliz. Porque o Senhor ouviu o meu clamor. E a gente tem, então, uma alegria constante nesse nosso Deus. E eu estou feliz pela vida de cada um dos nossos irmãos. Na verdade, ainda temos irmãos que estão muito reticentes quanto a participarem da nossa reunião presencial. Tem irmãos que ainda não puseram o pé aqui na casa do Senhor, desde que tudo começou. Isso realmente é lamentável. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um que tem vencido as dificuldades e tem se feito presente aqui conosco. Isto é maravilhoso. Eu agradeço pela vida da Dona Isaura, porque ela fez cirurgia na perna, no joelho, e ela disse que subiu a escada. Eu fiquei realmente feliz com isso. O nosso Deus não desampara. O nosso Deus cuida realmente da vida de cada um de nós. Agora, eu quero pedir que a igreja se levante, porque nós vamos ler um texto da palavra e depois nós vamos ler bastante textos. Mas daí então fica todo mundo sentadinho. Mas agora, eu sempre me lembro de um texto que está lá em Neemias, quando o povo se juntava à frente do templo para adorar a Deus. Eles ficavam muitas horas. Tivesse fazendo sol, tivesse fazendo chuva, frio, e eles ficavam ali de pé para louvar a Deus, enquanto o sacerdote lia os textos das Escrituras. E eu me lembro também que quando eu era pequeno, a gente não, os pastores adotavam também esse princípio de ficar de pé para ler a palavra de Deus. Eu já contei aqui, isso é para alcançar mais vocês. Eu já contei aqui também a respeito de uma tia que ainda é viva, já está com, acho que agora com 98 anos. E um dia ela estava na casa
de uma nora dela e ela estava de pé. E a nora se incomodou com aquilo e falou, senta. E ela continuou de pé, passou um pouquinho, ela insistiu, senta, e ela continuou de pé. E de repente ela sentou. E daí ela falou para a nora que ela estava ouvindo rádio. E ela falou para a nora que eles estavam lendo a palavra de Deus. Então, é uma coisa assim, muito própria mesmo, que nós devemos exercitar em louvor ao nosso Deus. Quando abrimos a palavra de Deus e a lemos, é como se o próprio Deus, é como não, é o próprio Deus que se faz presente e Ele fala com cada um de nós através da sua palavra. Alcancem isso e vocês desfrutarão de muitas bênçãos do Senhor. É maravilhoso. Então agora vamos ler. Eu falei da palavra, mas eu estou lendo no livro, na folha, porque a letra é maior. Os irmãos já sabem disso. Nós vamos ler em Isaías, no capítulo 48, os versículos 17 e 18. Isaías 48, os versículos 17 e 18. Diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar a Ti e agradecer a Ti por tudo, Senhor amado, que já fizemos nesta manhã aqui em louvor a Ti, ó Pai. Já cantamos, já Te louvamos por cânticos, já oramos algumas vezes, já nos alegramos, ó Pai, com as pessoas queridas, nos alegramos sempre em Ti, ó Pai querido, quando nos reunimos, tudo isso maravilhoso. E, Senhor amado, também Te glorifico pela leitura da Tua palavra. E como eu falei, Senhor amado, quando escrevi estas coisas aqui, ó Pai, e eu falei sempre, e falo sempre, Senhor, eu estou anotando, mas quem vai falar é o Senhor. E eu suplico, ó Pai, que assim seja. Apresentamos a Tua palavra. E agora, Senhor amado, eu peço a Ti que o Senhor nos ajude, que seja o Senhor mesmo a falar, para que haja vida, para que haja mudança, se for preciso de mudança, para que haja, Senhor amado, posicionamento, ó Pai querido, enfim, tudo aquilo, Senhor amado, que é o ideal na vida de cada um de nós, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai, para que possamos permanecer em Ti. Este, Senhor amado, é o desejo do Teu coração. E eu peço a Ti que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu pensei muito nesse texto aqui e é realmente muito importante, porque a gente percebe assim aquela aflição, vamos dizer assim, do Senhor. Quando Ele olha
aqui para a sua criação. E ele vê tantas vidas. Já não vou dizer do mundo, não. Aqueles que são do mundo, eles são do mundo, se alegram em ser do mundo, mas eles também entristecem o coração de Deus. Mas eu creio que aqui ele está falando para o seu povo. E o anseio de Deus é ter cada um nos seus braços. Mas ele vai percebendo que as pessoas vão se afastando dele, vão se deixando esfriar, vão colocando outras coisas ali à frente, né? Vão deixando de lado os princípios do Senhor, então ele se aflige. Vocês já imaginaram o nosso Deus aflito pelas nossas vidas? É o que ele sente. E é o que ele falou aqui através de Isaías. Por que você não ouviu a minha voz? Por que você não ouviu os meus mandamentos? Por que você não obedeceu aos meus mandamentos? E daí eu pensei assim, Deus criou Adão e Eva e dotou Adão e Eva de toda a sabedoria. Eles eram extremamente sábios. Eles tinham toda a capacidade dada por Deus. Foram preparados. Mas um dia, quando Deus permitiu que eles fossem postos à prova, eles negaram fogo. E se deixaram levar pela concupiscência que estava neles também. Eles tinham tudo o que era de bom, mas eles tinham dentro de si essas coisas que não são perfeitas. E a concupiscência falou mais alto quando o diabo disse, não é assim não. É que se você comer do fruto, você vai começar a ficar que nem Deus. Você vai saber das coisas. E aquela palavra mexeu com o sentimento dela. E ela comeu. E o Adão comeu. E puseram a perder aquilo que Deus tinha planejado com tanto carinho. Porque Deus tinha planejado para o homem que não ficariam só em Adão e Eva, eles se multiplicariam normalmente. Mas o que Deus tinha planejado era uma vida sublime, uma vida de paz. Como ele falou aqui, paz como um rio. Uma vida de justiça, uma vida plena, perfeita. Mas falhou. E tempos depois, Deus chamou Abraão, mais a Sara, e se propôs a fazer deles uma nação que fosse representante dele no meio dos povos. E também essa grande nação que Deus se propôs a fazer, um dia também negou fogo. E isso aumentou a aflição de Deus. E quando o Senhor falou essas palavras, ele estava falando mesmo
para o seu povo Israel: por que você não deu ouvidos aos meus mandamentos? Por quê? E essa preocupação, ela vem atravessando os séculos e chegou até nós agora. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida e eu perguntei: e como é que está a situação lá na sua casa? Ela ficou assim meio pensativa, e daí ela falou: está bem. E daí ela falou algumas coisas, e daí ela falou: só que o meu marido, ele não está indo mais na igreja. E o senhor não sabe, ela falou. A mãe dele também não está indo mais na igreja. O que ele faz de errado, ela endossa. Então aquilo reforçou mais a minha ideia sobre esta palavra. Porque quando a pessoa questiona ou coloca dúvidas no coração a respeito dos mandamentos de Deus, a respeito da vontade de Deus, isso é uma coisa muito ruim para a pessoa, é uma coisa muito ruim para a vida desta pessoa, porque Satanás percebe este tipo de situação e Satanás começa a trabalhar na vida destas pessoas para fazer com que aquilo que Deus colocou no coração desta pessoa seja tirado, seja arrancado dali, seja tirado do coração o prazer pelas coisas de Deus. A palavra chama isso de apostasia. As pessoas abrem mão da presença de Deus, abrem mão de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, não sentem prazer, não sentem mais júbilo algum, não tem vida, não tem expressão, não tem viço. Poxa vida! Diminuindo a sua capacidade de viver, prejudicando a sua vida, e daí ele começa a viver por ele próprio, e aí vem a derrocada, aí vem os problemas, e daí sai da igreja. Essa pessoa, a mãe, o marido dela era pastor. Eles tomavam conta de uma igreja. E o filho participava dos trabalhos da igreja. Mas, de repente, entrou algum tipo de problema, e entrou questionamento, e entrou dúvida no coração. E eles não vão mais na igreja. É muito triste. Então, este tipo de sentimento é uma coisa real dentro da casa de Deus. Nós não estamos a salvo.
de passarmos por essas coisas. Nenhum de nós. O fato de estarmos sentados aqui não garante para nós, não da parte de Deus, mas da nossa parte, se não tomarmos cuidado. Não garante para nós nada das beneficências propagadas pelo Senhor, porque é preciso que se tenha uma postura de firmeza, uma postura de confiança, de fé no Senhor, fé nas palavras de Deus, fé naquilo que Ele tem prometido para cada um de nós, e vivermos isto e nos entregarmos a isso. E quando eu vejo, como eu falei no começo, pessoas que há muito tempo não colocam os pés na casa do Senhor aqui. Quando eu vejo pessoas como esses com quem eu conversei ontem, falseando os passos, eu me preocupo. E eu creio que o Senhor participa dessa preocupação. Fé. Nós precisamos de fé. Judas, o versículo 3. Judas só tem um capítulo. Então, é o versículo 3. E ele diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé. A falta de fé na vida da pessoa, ela faz acontecer isso que nós acabamos de falar. As pessoas voltam atrás, as pessoas deixam de lado, as pessoas começam a viver por conta e risco, por falta de fé. É um sentimento que nós precisamos observar, cada um, observar o seu posicionamento, observar aquelas vezes em que coloca em questionamento as situações que estão vivendo, observar aquelas vezes que cai um certo desânimo na vida, observar aquelas vezes em que sentimos vontade de parar, de dar uns passinhos para trás, ou então de correr de novo para aquelas coisas que a gente fazia antes de o Senhor entrar na nossa vida. Aquela vontade, aquele sentimento que a gente não percebe, mas a gente começa a agasalhar no coração. Ah, era bom, hein? Eu gostava daquilo que eu fazia. Puxa, estou até com um pouquinho de saudade. Gostaria de fazer um pouco de novo aquilo, gostaria de rever aquelas pessoas que faziam parte da minha vida, gostaria de participar de novo daquelas coisinhas que aconteciam. A gente às vezes se deixa levar por esse sentimento e não toma o cuidado necessário de policiamento no seu caminhar com o Senhor. E quando a gente percebe aquele desejo,
que estava no nosso coração, ele começa a tomar vulto. Ele começa a dominar de novo a vida da pessoa. Ele começa a mostrar para a pessoa que, na realidade, ele não está mesmo caminhando da maneira correta, que, na realidade, está faltando alguma coisa. Então, é o princípio da derrocada. E se a pessoa não se aperceber, ela vai voltar a praticar as mesmas coisas, vai voltar a se afundar. Então, nós precisamos batalhar, nós temos que lutar, nós temos que saber que cada um de nós tem fé, cada um de nós tem esta capacidade. A fé é inerente ao homem. Todo homem tem a capacidade de crer, só que ele crê nisso, naquilo outro, em tantas outras tontices. Mas, na realidade, o que Deus quer é que nós coloquemos a nossa fé nele, coloquemos a nossa confiança nele, coloquemos as nossas ansiedades, tudo aos pés dele, para que a gente possa realmente ter um compromisso sério com o nosso Deus. É obrigação, pela palavra de Deus, de Judas, versículo 3, é obrigação de cada um de nós se autoanalisar e ver se eu realmente estou tendo fé. Isso é obrigação de cada um. Deus colocou o princípio. Deus nos deu aquela condição necessária. Eu creio em alguma coisa. Mas eu tenho que exercer um policiamento nisso. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que você tem sentido a tua vida diante de Deus? Você tem pesado se tem valido a pena você caminhar com Deus? Ou se era melhor quando você não caminhava com Deus? Você tem que fazer esta autoanálise. É isso que Judas está propondo aqui na palavra. E não foi simplesmente o Judas, foi o próprio Deus que inspirou a palavra. E ele mandou que se colocasse isso, porque é obrigação nossa. A gente tem o costume feio de achar que está tudo bem, e vai caminhando, e não vai se apercebendo, e continua caminhando, sabe que o perigo está ali na frente, mas continua indo, fecha os olhos, e vai indo em direção àquilo, e de repente está cheio de dúvida no coração, de repente está cheio de questionamento, de repente está fazendo coisas que não pode fazer, que não devia fazer, mas não se apercebe que a sua fé já não tem mais a mesma força. É preciso fazer esse policiamento. Eu exorto a igreja a não caminhar de olhos fechados. A gente sabe que a gente pode simplesmente colocar os nossos passos nas mãos do Senhor. E Ele vai sempre nos levando naquele caminho. Eu lembro uma vez que um pastor, já é falecido, e ele fez uma ministração aqui, e ele falou a respeito de uma corrida. Uma corrida. E as pessoas, tinha lá os atletas, e tinha muita gente do lado da pista, e festejando, e gritando, e fazendo festa. E os corredores começaram a correr. E de repente,
Um deles parou, porque alguém gritou o seu nome, e ele foi ver lá o que a pessoa tinha falado com ele. Dali a pouco um outro parou para discutir com alguma outra pessoa, e assim foi. E ao final da prova, apenas uma pessoa tinha chegado ao final da corrida. E daí foram entrevistar o corredor e parabenizar que ele tinha sido o único que tinha concluído a corrida. E então perceberam que ele era totalmente surdo. Então, falavam aqui, falavam daqui, mas ele estava naquele objetivo de ir correndo até o final, porque ele não escutava nada. E nós temos que ser assim. Na nossa caminhada espiritual, quando você começa a dar ouvidos a cochichos daqui, a palpites dali, a fofocas, a qualquer tipo de situação assim, aquilo tem o poder de ir minando a nossa fé. Então, esse policiamento tem que ser feito por cada um de nós. Nós não podemos nos dar ao luxo de achar que está tudo bem, de achar que está caminhando, de achar, está tudo normal. Mas na realidade não está normal. Mas a pessoa não se apercebe disso. Então é preciso. Porque a Naya falou uma coisa aqui que a gente deu risada, mas é a pura verdade. Você está preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Você acha que se de repente você fechar os olhos para essa vida agora, você vai se encontrar com Deus? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque às vezes pensamos que está tudo normal, mas a gente está dividido com o marido, está dividido com a mulher, está dividido com os filhos, está dividido com o chefe, está dividido na igreja, não gosta do pastor, não gosta disso, não gosta daquilo. Mas não se apercebe de que alguma coisa não está caminhando bem com a sua fé. Porque nós temos que ter confiança em Deus, temos que ter uma confiança inabalável. É muito difícil, mas a gente precisa alcançar, a gente precisa estar na linha de frente com o Senhor, de maneira que, se o Senhor bater o martelo sobre o meu tempo, eu esteja tranquilo. A gente não pode deixar por menos. Temos que lutar. Provérbios 3, os versículos 5 e 6. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O grande problema é que quando a gente começa a sair do rumo, a gente perde a noção. E a gente não percebe que está saindo do rumo. E a gente já não tem mais aquele entusiasmo com Deus. A gente não tem mais aquela ousadia com Deus. A gente se deixa levar pelo nosso sentimento. E as coisas começam
a tomar vulto dentro da nossa vida. Aquele sentimento que o Judas falou de batalhar pela fé, a gente tem que ter uma fé de entregar o coração, colocar a vida, todo o nosso sentimento nas mãos do Senhor. E foi isso aqui que o rei Salomão falou. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, no teu próprio sentimento. Se a gente for observando essas coisas, a palavra de Deus, ela não se contradiz, em primeiro lugar, não se contradiz. Mas ela vai amarrando situação por situação, e ela vai dando as diretrizes, e ela vai mostrando aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que tem que acontecer, aquilo que deve sair de nós, aquilo que deve se juntar a nós. Assim é a palavra de Deus. E quando a gente vê as instruções do Senhor, se a gente tiver aquela condição de se dobrar diante delas, a gente começa então a alcançar um posicionamento assim. Confia no Senhor e Ele vai mostrar para você: ô meu, você pisou na bola aí. Você não podia ter feito o que você fez. Você não está caminhando direito comigo. Vocês já perceberam se Deus já falou isso com vocês? Comigo Ele já falou. De várias maneiras. E Ele mostrou o meu erro só para mim. Porque Ele não gritou de um alto-falante, mas Ele falou no meu coração. Se houver uma intimidade com o Senhor, a gente alcança isso. Mas essa intimidade é pela fé, pelo nosso posicionamento com Ele. A gente tem visto durante esta pandemia uma infindável manifestação de falta de fé dos nossos irmãos. Ai, eu não aguento mais. Ai, quando será que vai acabar isso? Ai, por que tinha que acontecer? Oh, coitado daquele outro, coitado. Tudo pensando nas coisas materiais, tudo achando que as coisas devem voltar ao normal, tudo achando que quando tudo acabar, então, oh, vai ser a maravilha, vamos poder fazer tudo de novo, vamos poder nos deliciar no mundo. Oh, que coisa. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé em Deus, falta de confiança no Senhor. Batalhar pela fé é pôr realmente o nosso sentimento nisso. Eu estava orando hoje cedo, e daí eu falei a respeito de algumas situações, e daí me veio o entendimento disso que eu falei para vocês. E o Senhor falou: não estão esperando a minha volta. Esperam que acabe isso que está acontecendo para que tudo volte ao normal. Lutam pelas coisas materiais, lutam pelo posicionamento material, pela volta daquela prosperidade. Mas não é nada disso que o Senhor quer. Isso é falta de fé. Vamos analisar estas coisas dentro de nós com sinceridade.
Apocalipse 3, os versículos 15 e 16. Diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse triste final está guardado para pelo menos 50% de toda a igreja do Senhor. 50% por baixo. A gente fala pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou: naquele dia estarão 2 no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Então percebam, estavam fazendo a mesma coisa, estavam com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Um foi tomado pelo Senhor, o outro foi deixado. Dentro da igreja do Senhor há muita divisão por causa desta falta de posicionamento. Então, é um alerta que eu creio do Senhor para que a gente balance a nossa vida. As pessoas estão se acostumando com a ideia de não estar na casa do Senhor. Estão se acostumando com a ideia. Tem aumentado esse número. E a gente fala como um alerta, porque o nosso prazer tem que estar na casa do Senhor. 50% é um número muito alto. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu gosto desse texto, porque ele mostra que nós temos responsabilidade dada por Deus para a nossa caminhada. A gente não vai para o céu de graça, embora a palavra diga que pela graça sois salvos por meio da graça, por meio do Senhor Jesus. É verdade. Mas você tem que se esforçar para estar no Senhor Jesus. Você tem que se esforçar para estar merecendo, ou para estar participando, melhor dizendo, das coisas do Senhor Jesus. Não é totalmente de graça. Se você não estiver disposto a lutar pela sua caminhada espiritual, se você é um cara acomodado, se você se deixa acomodar, se você se deixa levar por situações diversas que te afastam de Deus, você não será alcançado pela graça do Senhor. Então, a responsabilidade, a igreja tem a responsabilidade, cada um de nós tem a responsabilidade por estarmos caminhando no caminho do Senhor. E nós não podemos abrir mão disso. Vamos parar de achar que porque eu estou na igreja, então está tudo bem. Não está tudo bem.
Vamos parar de achar que porque eu canto, então está tudo bem. Não está tudo bem. Porque eu prego a palavra, está tudo bem. Não está tudo bem. Aquilo que eu falei a respeito da Naia, que eu falei brincando, mas não está tudo bem comigo. Não está tudo bem comigo. E eu acho que não está tudo bem com cada um de nós. E nós precisamos lutar para pôr tudo em ordem na nossa vida. E isso requer fé. A fé é um princípio que nos torna acessíveis a Deus. Gozado, né? Mas é assim. Se você, a gente cantou aqui, bate e eu abro a porta. Se eu abrir a porta, está tudo bem. Se eu não abrir a porta, o Senhor não vai arrombar. Se você não abrir a porta do teu coração para o Senhor, se você não permitir que o Senhor faça as mudanças que Ele precisa fazer, o Senhor não vai fazer. O nosso Deus é cavalheiro. Se você abrir a porta, Ele entra e ceia com você e faz morada na tua vida. Se você fechar a porta do teu coração, Ele não faz nada. Isso tudo são coisas que são alcançadas pela fé, pela obediência. Nós não podemos deixar de lado este princípio de Deus. E para fechar, eu quero ler mais um texto que não está na folha, porque eu já tinha feito. E quando eu li, eu achei realmente muito próprio. Está em 2 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 5. Veja só que a preocupação não é só minha, não é só do pastor Gudo, do pastor Ricardo. É uma preocupação da palavra de Deus, do próprio Deus. Olha lá o que Paulo falou. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Vou ler de novo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovados. Eu achei muito próprio esse texto para encerrar a palavra. A preocupação não veio de mim. A preocupação está no coração de Deus. Provai a tua fé. Examine se você tem dado valor às coisas de Deus para a sua vida. Examine qual é o lugar que Deus tem tido na tua vida. Examine se você tem valorizado qualquer outra coisa no lugar de Deus. É palavra de Deus. É obrigação de cada um de nós. E é obrigação pararmos, observarmos. Se eu vejo que a minha fé está balançando, eu tenho que buscar socorro do Senhor. Eu tenho que buscar o socorro, eu tenho que buscar a força. Examine-se. O último texto é bastante sugestivo, se é que já não estáis reprovados. A palavra de Deus é rica, ela é muito abundante em instruções. E nós temos que ter esse cuidado. A igreja do Senhor
não pode sofrer esse percalço. A gente tem que continuar caminhando, independente dos problemas, independente das dificuldades, das enfermidades. A Bíblia fala a respeito da fé como um escudo. Está lá em Efésios, referente à armadura de Deus. E eu li em algum lugar que aquele escudo, ele tinha umas entranhas assim na borda, sei fazer, que permitia que um escudo se juntasse ao outro. Então, um soldado podia se juntar ao outro soldado, fechar os dois escudos numa peça só, para se defender melhor das flechas incendiárias, né, que os inimigos mandavam contra eles. E isso, trazendo para nós, é maravilhoso também. Foi por isso que Paulo usou a figura, né, da armadura de Deus para nos levar a um posicionamento de poder realmente resistir às dificuldades que são impostas a nós pelo inimigo. E nós temos, então, nisso um exemplo muito claro, que nós temos que caminhar juntos, nós temos que unir forças, nós temos que orar pelos irmãos, nós temos que nos dar pelos irmãos, não temos que criticar, não temos que deixar de lado, nós temos que unir as forças para que juntos um possa orar pelo outro, um possa lutar pelo outro, um possa ajudar o outro. Essa é a caminhada da igreja, é assim que é a caminhada que o Senhor tem proposto para nós. Isso é muito importante. Nós não podemos caminhar sozinhos, não podemos viver uma igreja do eu sozinho, nós temos que estar juntos, com fé, juntos, lutando um pelo outro, orando um pelo outro, se dando um pelo outro. A gente tem uma responsabilidade aqui, na casa de Deus. E nós temos que lutar por isso. Todos nós somos importantes. Todos nós fomos dados por Deus para estarmos aqui. E todos nós temos a obrigação de lutar uns pelos outros, de se unir uns aos outros, para juntos podermos derrotar. Às vezes o irmão está fraquinho, às vezes o irmão está vivendo um problema, vamos orar com ele, vamos exortar, vamos mostrar o erro. Isso tudo faz parte da fé. Se você se dispor a caminhar na caminhada com Deus sem fé, você não vai para lugar nenhum. Porque como aqueles corredores, você vai se desviar para cá, para lá, e você vai deixar de chegar, você não vai conseguir chegar no fim. A preocupação do Senhor é com os seus filhos. Ele gostaria que toda a raça humana estivesse diante dele. E agora, o anseio dele é que a sua casa permaneça diante dele. Lute por isso. Não faça corpo mole. Não desanime. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é por estar na presença dela, não. Mas a dona Isaura já tem mais de 90 anos. Ela operou das duas pernas, dos dois joelhos. A recuperação
dessa cirurgia é muito difícil. Requer mesmo uma abnegação total. Eu sei por causa do meu cunhado que também operou do joelho. E quando eu fui conversar com ela, ela estava muito feliz por poder estar na casa do Senhor. Esse sentimento tem que estar no teu coração. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor nos ajude. E certamente, da minha parte, eu sempre peço para o Senhor que, naquele dia, eu possa apresentar a Ele cada um de vocês. Eu gostaria de ter esse privilégio. Por isso eu me preocupo. E peço que vocês lutem. Ainda que, em meio a tanta dificuldade, não se deixe levar pelo seu próprio coração. Abra mão das suas paixões. Abra mão das suas razões. E se apegue ao Senhor. Isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Tenha fé no Senhor. Amém? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti, Senhor amado. Mais uma vez, ó Pai querido, pela Tua palavra. Agradecer a Ti, Senhor amado, pelo Teu cuidado, Senhor amado. E quero pedir que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor possa falar com cada um de nós, Senhor. Naqueles momentos, ó Pai, em que a gente se deixa levar por sentimentos negativos, que pelo Teu Espírito o Senhor possa dar uma batidinha no nosso ombro e falar: olha, não é assim. Ajuda-nos, ó Pai. Não permita, Senhor amado, que andemos descuidadamente para com as Tuas coisas, ó Pai querido. Mas ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos em Ti. Abrir mão, Senhor amado, da nossa própria vida, como falou o Senhor Jesus. Negue-se a si mesmo. Ajuda, Senhor amado, a cada um de nós. Não permita, Senhor, que vidas sejam desperdiçadas, ó Pai. Não permita que vidas saiam da Tua presença, voltem ao charco de lodo, Senhor, e continuem ali, Senhor amado. Mas que o Senhor possa alcançar, Senhor amado, cada um deles e trazer de volta para Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, nesse particular. Estende a Tua mão de misericórdia sobre cada um e sustenta, Senhor amado, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.